Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui na nossa live semanal, a nossa última live do mês de março aqui no Mestre GP ao Cubo, o streaming da gestão. Muito legal, gente, então já completamos aí quase 2 meses de programação aqui nas nossas lives semanais, trazendo conteúdos, trazendo temas relevantes, né, sempre sobre o ponto de vista da gestão, né, e com vocês aqui, conversando com a gente, contribuindo, construindo junto com a gente essas conversas. Então já agradeço aqui todos que participaram, a todos que estão aqui participando dessa live de hoje. Super importante a participação de vocês com a gente para construir esses conteúdos que a gente tem gerado aqui, e claro, sempre com os nossos convidados, que daqui a pouco vocês já vão conhecê-los, né? Então, faço de novo aqui aquele convite tradicional já, né, de comentar com a gente aqui sobre os assuntos que a gente vai trazer, comentar aqui no nosso chat os pontos de vista de vocês, enfim, sobre aquilo que a gente está discutindo, opiniões, fazer perguntas. Então, fiquem super à vontade aqui na nossa conversa para você também fazer parte dela, né? Lógico, como vocês também já sabem, antes de a gente começar aqui a nossa live, sempre agradecendo as empresas que estão com a gente, né, os mantenedores, as empresas que são parceiras aqui da plataforma, que nos apoiam, nos ajudam a trazer conteúdos como esses aqui para todos vocês. Então, as empresas Taskroll, né, que é uma ferramenta de gestão, uma plataforma aí de gestão de projetos focado no mercado de comunicação e também em outras verticais, mas atendem muitas agências, são super conhecidos, né? Vale o papo, vale vocês entenderem um pouco mais sobre a Taskroll. Super simples se vocês encontrarem eles aqui no nosso site, o link deles. A Job One também, que é uma ferramenta, uma plataforma também de gestão de agências, né? E eles entregam a gestão deles baseada num modelo de design thinking também, é muito legal. Então, para quem não conhece a Job One, também é super simples de encontrar eles aqui na nossa plataforma. A Woodwing, que é uma plataforma também, uma empresa de tecnologia que tem ajudado aí as agências, as editoras, as marcas em geral a contar suas histórias, né? Também tem super simples aqui os links para vocês conhecerem a Woodwing, bater um papo com eles, vale super a pena. E a Studio, que é uma produtora digital, super parceira aí das agências, uma das maiores, mais conhecidas aí do mercado, já atua com bastante empresa em projetos criativos, né, em projetos digitais. Então, para quem não conhece, também super simples aqui encontrá-los na nossa plataforma. A gente vai deixar todos os links ali para vocês também aqui no chat. E agradecimentos feitos, a gente já entra aqui na nossa pauta, né? Obviamente, a gente está encerrando o mês de março, né? Então a gente chegou aqui, hoje é exatamente dia 31 de março, e março do ano passado foi justamente o momento onde a gente, né, virou essa nossa rotina de trabalho, de vida, né, para uma rotina um pouco mais dentro das casas, por conta dessa situação toda de saúde que estamos vivendo, muito triste, né? Então tivemos que adaptar toda a nossa rotina, tanto do trabalho quanto da nossa vida pessoal, e mês de março completou exatamente 1 ano que estamos assim nesse cenário. Então por isso a gente traz essa pauta aqui para conversar, né? E aí o que a gente quer conversar com vocês hoje aqui, né? Qual que é o tema central da nossa pauta? Trabalho remoto, equipes descentralizadas e os desafios da gestão. Então, né, para algumas organizações e para algumas pessoas, esse foi um dos assuntos ou um dos desafios, né, mais falados nesses últimos 12 meses, justamente por essa situação que a gente está vivendo. Mas, né, qual a realidade de tempo que você ou sua empresa estavam envolvidos? Né? Estavam envolvidos já numa realidade de experimentação de um trabalho remoto, mesmo sem esse contexto desse problema, dessa pandemia que a gente está vivendo, ou não? Isso virou uma realidade no momento que essa situação apareceu e foi necessária uma adaptação. Então, falando de gestão, assuntos como produtividade, né, gestão do tempo, autogerenciamento, foco, são alguns dos que mais estão aí permeando os desafios atuais de quem lidera equipes, de quem lidera projetos.
pensando também que esses times estão totalmente descentralizados hoje em dia, estão distribuídos. Então, além disso, né, dessa questão, tem os aspectos técnicos, né, que a gente também tem que levar em conta, e obviamente aquele lado mais soft skill, que um time remoto precisa, né, são ainda mais necessários nesse contexto. Então, seja para você manter a equipe engajada, ou seja para receber novas pessoas, porque está rolando muita contratação, né. Aqui no nosso mercado ele está aquecido, tem muitas vagas, né, então você tem que fazer os onboardings aí das pessoas remotamente, né, enfim. Só para dar um contexto aqui sobre o que a gente vai falar com os nossos especialistas, que eu já vou convidar para se juntar aqui à nossa conversa, que são o Márcio Bueno e o Thiago Carneiro. Por favor, se juntem aqui à nossa conversa. Thiago e Márcio, já agradeço aqui imensamente a presença de vocês, o tempo de vocês, a disponibilidade de vocês e, obviamente, de vocês compartilharem aqui conteúdos com a gente, lembrando que tanto o Thiago quanto o Márcio são também embaixadores aqui do Mestre GP ao Cubo, já agradeço também publicamente eles por isso, e obrigado, gente. Eu gostaria, antes de a gente começar a conversar, que vocês se apresentassem rapidamente aqui para a nossa audiência, e já vou, por ordem alfabética aqui, pedir para o Márcio começar a falar um pouco de você, onde você está, o que você tem feito, e depois o Thiago pode falar rapidamente. Bom, prazer, né? Quem não me conhece, eu sou Márcio Bueno, trabalho na Publicis há mais ou menos 2 anos e no mercado há pelo menos uns 20, né? Então eu tenho bastante coisas para dividir, né? Opiniões, certezas nem sempre, porque a única coisa que eu tenho certeza é que eu não tenho certeza de nada. Mas eu acho que esse assunto é um assunto que me interessa muito e gestão é um assunto que ele é infinito, né, porque sempre o contexto muda, as pessoas mudam, os problemas mudam. Então gestão é uma coisa para sempre, né? Quem quer investir em carreira não tem como não pensar em gestão de pessoas, gestão de projetos, porque é uma coisa absurdamente mutável, né? Então, espero poder, né, provocar um pouquinho em vocês algum tipo de incômodo para a gente se mover, né? Obrigado pelo convite novamente aí, Ramon. Estou aqui com o Thiago, então acho que o papo vai ser ainda melhor, né? Bem, eu sou o Thiago, sou um brasiliense que estou em São Paulo há 12 anos já. Eu hoje trabalho na BTC Havas, estou na BTC já há 5 anos. Não vim do mercado publicitário, comecei na área de tecnologia como desenvolvedor e caí de paraquedas em agência de publicidade e me encantei pelo mundo da publicidade e desde então eu permaneci. Na verdade, tive duas saídas de agência para o mundo de tecnologia, mas sempre voltei para saídas rápidas. Eu fiz a minha carreira inteira em gestão de projetos. Assim, eu trabalhei pouquíssimo tempo com desenvolvimento mesmo, eu era um péssimo desenvolvedor, na verdade. Alguém enxergou em mim que eu era muito mais um cara organizado do que um bom dev e me deu a oportunidade de liderar um time. Isso foi lá em 2004. Então, já se vão aí 16 anos, mais 16 anos, eu acho. Estou ruim de cálculo. Envolvido em gestão de projetos, estudando de gestão de projetos, passei por bastante coisa de PMI, a discussão sobre Prince, a chegada do Agile, agora a gente falando que Agile já não é mais a coisa, então o mercado mudando bastante, mas acho que os princípios de gestão eles não mudam, então isso eu percebo desde o começo, assim, vem metodologia, vai metodologia, os princípios não mudam, então estou envolvido nisso há um bom tempo também, e é isso, gente, espero contribuir com vocês. Se vocês ouvirem uma pequena criança gritando papai, alguma coisa, se vocês ouvirem a casa caindo ao chão, não fiquem assustados.
É uma criança de 2 anos. Parece que é mais, mas é só uma criança de 2 anos. Maravilhoso! Já tem que apresentar. Qual que é o nome? Qual que é o nome mesmo, Ti? É a Olivia. A Olivinha, minha azeitoninha. Então vamos lá, para a gente entrar no nosso papo então aqui de trabalho remoto, equipes descentralizadas, né, times descentralizados e os desafios que isso traz para a gestão. Então, para a gente começar aqui, né, essa pauta, essa conversa, né, que a gente vai ter aqui, esse papo, eu queria que vocês trouxessem num panorama geral, assim, olhando para esses 12 meses, para esse 1 ano aí, alguns dias que a gente já está trabalhando remotamente, tipo um panorama geral para vocês, né? Se vocês conseguirem trazer, sempre nessa ótica de gestão, 2 pontos aqui de desafios, né? Quais foram os 2 desafios que vocês tiveram em maiores nas equipes, na empresa, enfim, como um todo, ou em um projeto específico, para fazer essa adaptação, mas também trouxessem quais foram 2 oportunidades que se abriram a partir do momento que vocês tiveram que fazer essa virada, né? E aí, quando eu digo oportunidades, é também sempre nesse ponto de vista de gestão. O que vocês conseguiram fazer que vocês não conseguiam antes e que, a partir desse momento, abriu-se uma oportunidade, vocês foram lá, isso foi aceito, as pessoas começaram a usar, fazer, entender mais, enfim. Então, 2 desafios e 2 oportunidades. Cara, desafio. Eu acho que o primeiro desafio foi meio que dimensionar o impacto que a gente teve da mudança brusca, assim. Apesar que a gente já vinha trabalhando de maneira remota há pelo menos uns 2 anos, a gente tinha implantado já o home office 1 vez por semana, e a gente já estava preparado, pelo menos tecnologicamente, para isso, e também com aspectos de gestão também, né, a gente medindo a produtividade de quem estava remoto, a gente até estudando ampliar um dia para 2 e assim por diante. O impacto do começo ele foi muito grande, e não só impacto assim, de agora tá todo mundo em casa. Acho que teve um impacto muito grande na ansiedade das pessoas, pela incerteza do que veio. E a gente precisou ter um olhar muito próximo para as pessoas. Assim, o RH está bem atuante mesmo, os líderes bem próximos, porque algumas pessoas com comodidade, sem saber o que ia ser da vida delas, se botasse o pé na rua. Então, a gente teve esse desafio grande do olhar para a pessoa, né, para o ser humano ali, tentar identificar no grupo de 400 pessoas do grupo da BTC Havas quais eram os casos mais sensíveis e atuar em cima deles. Então, isso foi um desafio grande por conta desse impacto que teve da incerteza, né, desse momento, principalmente de vírus e tal. Então, o olhar para a pessoa acho que foi um. E o outro, acho que acredito, acho que nos adequar também às ferramentas que nós tínhamos no grupo e a gente não utilizava. Na verdade, isso foi um desafio e já a oportunidade. Algumas ferramentas que eu vinha junto com o time de tecnologia da agência tentando não emplacar, que a gente já tinha, mas colocar na cultura, sabe? Deixar com que o uso daquilo virasse cultura da agência e não algo impositivo. E aí já veio a oportunidade, porque foi meio que a fórceps, assim. Então, sair do WhatsApp e utilizar o Teams foi um super ganho. Assim, no fim das contas, eu acredito que o importante é a gente se comunicar. Melhor ainda se eu me comunicar por uma ferramenta da empresa e tal, né? Então, não era muito contra, sabe, as pessoas terem grupos de WhatsApp. Depois eu passei a começar a ser contra, porque isso é algo que entrava fora das 8 horas de trabalho das pessoas. Porque muitas pessoas utilizam o número pessoal como número do trabalho. E aí começa a botar um monte de grupo de WhatsApp, e quando eu vou entrar para responder minha mãe, aí eu vejo a mensagem do trabalho. E querendo ou não, eu já me ligo ali, então eu não consigo me desligar. Então, ter essa mudança cultural de ao invés de criar grupo no WhatsApp, vamos criar grupo no Teams, ou no Zoom, ou no Slack, qualquer ferramenta que for, eu acho que isso foi uma grande oportunidade. Acho que a outra oportunidade foi realmente nos testar na nossa capacidade de
de adaptação para um caos que virou a pandemia. E testar e perceber que aquilo que a gente tinha implantado 2 anos antes de uma empresa que pudesse trabalhar de maneira remota, colaborou bem para que naquele momento de mudança a gente simplesmente não tivesse muito, a gente não teve muito trabalho, basicamente, porque as ferramentas já estavam lá, todo mundo já tinha, por exemplo, VPN instalado em máquina, a gente já tinha um SharePoint com os arquivos compartilhados, nosso OneDrive já funcionava, toda a agência já operava dentro de uma ferramenta de gestão. Então, assim, acho que o recado que ficou vamos estar preparados, e a gente estava, e no fim das contas foi bem tranquilo, do ponto de vista assim, de ferramenta e de mudança, né? Os impactos foram aqueles que eu falei antes. Tiago, pegando até um ponto que você falou, né, de pessoas, né? Eu acho que foi o maior desafio e eu acho que sempre vai ser o maior desafio. E eu acho que o desafio da saúde, do desespero, de não saber o que era, né? Eu acho que é o maior desafio, mas isso gerou acho que uma oportunidade que, assim, de fato, a gente está descobrindo quem são os verdadeiros gestores e quem foram os técnicos que viraram gestores e foram alçados a gestores e não se preocupam com gestão. Então, eu acho que é uma oportunidade que a agência, né, as empresas começaram a olhar para a gestão, não só uma parte, você é bom tecnicamente, vou te transformar em gestor. Não, isso é importantíssimo. Gestão de pessoas não é uma habilidade, né, que você ganha por ser um bom técnico, é uma habilidade que você tem que desenvolver. Né? Eu falo para uma pessoa que trabalhou comigo, que era líder de projetos, eu falei, você se transformar numa líder de projeto, você vai fazer gestão de pessoas. Gestão de projeto, você está trabalhando sobre o escopo, sobre o tempo, o que precisa entregar, você fala muito do técnico, o que eu tenho que entregar ali. Quando você vai falar com gestão de pessoas, qual que é a ansiedade daquela pessoa, qual que é o problema, por que ela não pode participar daquele horário de reunião, por que ela não pode, talvez, não conseguiu fazer aquela entrega, né? O próprio Thiago falou no início sobre a filhinha dele, que isso aqui assim, a gente entrou na casa das pessoas, então a gente descobriu, né, o desafio maior foi as pessoas realmente, de fato, fazerem gestão, e de fato a gente começou a descobrir que tem pessoas que se transformaram em gestores e não estavam prontos. E aí a gente vai ter que dar um coaching muito forte nessas pessoas sobre gestão, que isso é importante, não é só o técnico. Não adianta ser um ótimo técnico, sendo que você não tem pessoas que dependem de você. Eu sempre, quando acordo, eu sempre lembro que eu sou responsável por 22 famílias. Porque as decisões que eu tomo são minha responsabilidade e faz com que tudo que eu vou fazer eu não olhe só para o Márcio, eu olhe para a empresa e para essas 22 famílias, né? Porque isso me gera um impacto maior do que eu vou fazer. Então, quando eu comecei a fazer várias reuniões, uma coisa que parece besteira, né? Mas assim, quando você está presencial, o papo é muito comum. A formalidade de você conversar, tomar um café, alguma coisa é muito natural e você conversa naturalmente. Hoje esses papos estão no texto. Então a gente gasta um tempo para escrever um texto para que a pessoa do outro lado entenda. E as pessoas acham que reunião é isso que a gente está fazendo. Então falar, na hora que eu marco um call com alguém, eu ligo para alguém, aquilo é uma reunião. Não, aquilo talvez fosse o papo do café. Vamos falar 10 minutinhos? Do que ficar trocando 300 mensagens no Teams ou 300 mensagens no WhatsApp. Então, tem esse lado de a gente esqueceu que a gente tinha que conversar e viveu de reunião, né? Quem aqui, né, que está ouvindo, o próprio Thiago e você, que você tem uma reunião das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, aí você para comer alguma coisa, fazendo um call, e aí você não tem intervalo, você não pode respirar, você tem que travar sua agenda para poder, talvez, ter um momento de pensar, fazer uma leitura, escrever um documento. Se você não travar a agenda, alguém vai jogar uma reunião na sua agenda. Então as pessoas vivem reunião
e esquecem que também conversar faz parte do processo. Se eu falar com você, não é que eu não estou trabalhando, faz parte, né, do trabalho conversar, é que a gente está agora usando ferramentas, né, de tecnologia, mas a gente não precisa esquecer que isso é importante, né? Então, o meu maior desafio foi olhar para as pessoas como deveria ser, e da mesma importância como uma entrega de um projeto. Vocês são tão importantes quanto esse projeto que eu vou entregar. Vocês são tão importantes quanto isso daqui. Então, assim, eu já tive vezes de ter uma reunião marcada, né, um one-on-one com um funcionário, e aí uma reunião importantíssima que eu tinha que participar, eu fiz ao máximo para não ter que desmarcar, porque para mim aquela conversa, aquele papo com aquela pessoa naquele momento poderia fazer com que aquela pessoa saísse de uma situação que ela não estava sabendo como lidar, entender que era importante, que não tem problema, né, ela não participar de uma reunião na hora do almoço, porque sim, essa pessoa vai ter que fazer o almoço, preparar o almoço do filho, pode dizer sim para não para uma reunião, não tem problema nenhum, faz parte. Assim, a gente invadiu a sua casa e sua casa está tentando virar um escritório, mas a sua casa não é um escritório. O escritório está longe de ser a sua casa um escritório. Né? Então, acho que esse e acho que a oportunidade é a oportunidade da tecnologia. O que o Thiago falou, né? A gente tinha as ferramentas e ninguém usava e de repente todo mundo usou. Eu sou um cara apesar de não ter falado no início, né? Eu sou um cara que vim da tecnologia, né? Eu fui programador, não vou agora falar se eu sou bom ou não, mas eu gosto. Eu ainda programo como hobby, né? Como eu faço para não bater em pessoas, né? Mas para aliviar a tensão, né? Então, programar para mim é aliviar a tensão. E para mim, eu sempre acreditei que tecnologia ela só faz sentido quando ela entra na vida das pessoas sem ser imposta. Então, eu acho que as pessoas não estavam abertas a usar a tecnologia nesses momentos. Elas achavam que, não, para que eu vou salvar isso na rede? Porque está aqui, está acessível, eu deixo a senha aqui. Quando a gente, remotamente, 400 escritórios foram criados, no caso da Publicis, né, que é o número de funcionários, o arquivo não está mais próximo, a pessoa não está a 2 passos de eu conversar com ela. Então, assim, a única forma de fazer isso foi o uso da tecnologia. E aí eles começaram a entender que sim, aquilo ajuda. Nossa, olha, verdade, me falaram que aquilo era bom e aquilo ajuda. Então eu acho que essa oportunidade foi exatamente isso, foi a oportunidade de você aprender a usar uma ferramenta, foi uma oportunidade de você quebrar uma barreira que você tinha de não gostar de algo. Você percebeu que não era só conversinha, não, realmente faz sentido. Mudou minha vida, estou mais produtivo, estou melhor, estou mais organizado. Então eu olho por esses dois lados. Legal, tem uma coisa que você falou, tem um cara que eu admiro muito, muito mesmo, que é o Jason Fried, que é o cara que criou o Basecamp, CEO do Basecamp, da 37 Signals ainda, e ele tem uma palestra dele no TED Talk, que ele trouxe uma provocação, né, ele falou de um jeito, mas foi bem uma provocação, que é assim, cara, não participa das reuniões, simplesmente não vai. Você vai ver que o mundo vai continuar e o seu trabalho vai ser mais produtivo. Obviamente, não é simplesmente não vá às reuniões, né? Mas foi algo que me trouxe um insight. Eu passei a escolher melhores assim, os invites que eu aceito e passar a recusar um monte de invite mesmo. Ou simplesmente falar, alinhem e depois falem comigo. E também de reservar espaços na minha agenda, assim, a nossa vida ela se tornou uma grande reunião das 9 às 10 da noite, sei lá, dependendo do dia, e que horas que a gente vai efetivamente sentar e tentar executar alguma coisa, porque cada reunião que você participa, ou algumas reuniões, surgem to-dos, né, para você ir fazer. É o quê? De 7 às 9 e depois de 10 à meia-noite, então não dá. Então, assim, foi uma provocação, mas que trouxe um belo insight que eu estou aplicando muito no meu dia a dia, e tem funcionado bem, assim, as coisas estão acontecendo, a casa não está caindo, e escolher bem as reuniões que você participa pode melhorar muito a sua produtividade no dia a dia.
Super concordo. Para mim, quando você entra numa reunião e tem 30 pessoas, aquela reunião tem algum problema. Assim, ela, por princípio, ela tem algum problema. Então, assim, ou alguém escolheu errado aquela reunião, ou alguém não deu a claquete correta do que é aquela reunião. Porque 30 pessoas, vamos pensar no mundo. Isso é uma palestra, gente. É uma palestra. Alguém vai falar e 29 pessoas vão ouvir. Desculpa, minha sinceridade. Não, mas só a última coisa sobre esse assunto. Porque pode ter gente que está ouvindo aqui, isso vai fazer sentido para as pessoas. Reunião que tem o diretor, o gerente, o supervisor, o assistente do mesmo time, pessoal, não faz sentido nenhum. Mas nenhum mesmo. Vocês estão desperdiçando várias horas de várias pessoas do mesmo time. Uma pessoa pode participar e depois distribuir o assunto. Vocês podem muitas vezes estarem trabalhando horas a mais no seu dia, tá com ansiedade, não sei o quê, por estar participando de um monte de reunião que vocês não precisavam. Então, escolham bem suas reuniões pela sanidade mental de todo mundo. Muito bom. Muito boa a sinceridade, Márcio. Muito boa. Aí, pegando um gancho aqui, do que vocês estão falando, né, o Ti falou bem aí dessa história do CEO do Basecamp, cara, que é muito legal mesmo. Vocês acham que, assim, a autogestão hoje é muito necessária nesse mundo remoto, nesse mundo, né, que vocês estão falando também desse monte de mensagem, desse monte de coisa, saber a autogestão, saber, né, ter o seu tempo ali bem organizado, né, o que vocês entendem desse tema hoje na realidade de quem faz gestão, de quem está nos times de projeto, de quem está no dia a dia ali operacional, precisa estar envolvido em muitas coisas. Como é que faz a autogestão? Né? Como é que é para vocês isso, a autogestão hoje? Olha, eu vou falar na autogestão na minha perspectiva. Para mim, né, Márcio, se eu não me organizar, 24 horas são pouco, é pouco, porque eu não tenho mais tempo de deslocamento, eu não tenho mais tempo de fila de restaurante, eu não tenho mais tempo de fila de banheiro, né? Vamos pensar que no trabalho você tinha fila de banheiro. Em casa, em teoria, né, não deveria, só se todo mundo tiver com caganeira. Então, assim, você perdeu um monte de coisa no seu dia e você fala, beleza, agora meu dia é super produtivo. Mas quando você tem abundância, para acabar é 2 segundos. Né? É só perguntar para pessoas que ganham dinheiro e não fazem gestão financeira do seu dinheiro. Entrar numa dívida é 2 segundos. Então, assim, a abundância de tempo faz com que a gente ache que pode, né, beleza, agora, né, eu vou pegar meu caso, eu tinha um deslocamento, né, eu moro em Americana e ia todo dia para São Paulo trabalhar e voltava, então eu poderia simplesmente falar, agora eu trabalho mais porque eu perdia quase 2 horas para ir, quase 2 horas para voltar, então eu tenho 4 horas mais no meu dia, tá tudo bem, então agora se eu não controlo o meu tempo, se eu não faço uma autogestão, se eu não organizo o meu dia, se eu não separo o meu dia para fazer as coisas, se eu não deixo muito claro o papel das reuniões e o que a gente vai discutir, o céu é o limite. Isso vale para os times, né? Tanto os times que a gente lidera diretamente, né, com gestão direta, como em projetos. Se você não deixa muito claro para as pessoas em que momento elas têm que estar, em que momentos você tem que celebrar uma validação, em que momentos o que elas precisam entregar e quando, não dá. A gente tem time que tem pessoas que estão no interior, tem pessoas que estão em outro país, em outro estado, tem gente que está em lugares que tem um espaço para trabalhar, então consegue se concentrar, tem gente que não. Então, assim, se essas pessoas não se organizarem também, como é que você casa todos esses mundos num mundo só, que é o mundo do projeto, para poder aquilo acontecer? Tem gente que eu acho que até comentei na minha palestra do ano passado que as pessoas faziam 3, 4 reuniões com o time, quase que celebrando o início e o fim da manhã e o início e o fim da tarde, para ter certeza que eles estavam alinhados, que as pessoas estavam trabalhando, que as pessoas, assim, é frenético, é uma coisa surreal. Então, assim, se você não acreditar
que isso faz. É outra coisa, se você não acredita em autogestão de tempo, você não acredita em gestão de projetos. Simplesmente assim. Porque é simplesmente organizar espaços para a execução de alguma coisa que vai ter alguma interdependência num futuro próximo ou num futuro curto. Então, assim, isso é gestão de projeto. Então, é algo que não cabe na minha cabeça, né? Não cabe na minha cabeça quem não pensa numa autogestão, porque a autogestão não é, eu vou fazer uma gestão porque eu sou gestor. Não, cara, você é gestor do seu tempo, você é gestor da sua entrega, você é gestor do seu trabalho. Então você é responsável por sim fazer sua autogestão, entender o que você tem que entregar, com quem falar, então isso para mim é princípio básico, tem que ter e tem que ser uma habilidade nativa. Quem não tem que se procurar, porque isso é libertador, né? Como o próprio Thiago falou, escolher reuniões. Ele definiu uma premissa. A premissa é, eu vou escolher reuniões que eu vou participar. Esse assunto, né, que ele falou, né, tem diretor, gerente, não sei o quê, papapá. Cara, a gente tem uma sketch famosíssima da Porta dos Fundos, qualquer um pode dar uma bugada aí. Porta dos Fundos, né, atendimento, agência, alguma coisa, eu não lembro agora qual que é as keywords que você vai conseguir encontrar, você vai entender. Sim, se você tem uma pessoa na agência, não vou citar o nome que ele falou, se você está numa reunião e você não tem o que falar, não tem por que você não estar nessa reunião. Não tem. Se você não tem algo que você vai acrescentar nessa reunião, sei lá, você vai fazer a ata, ninguém vai fazer, beleza, você tem uma função. Agora, se você está ali, só de ouvinte, e não vai agregar nada, não vai sair com nenhum produto, não vai sair... Tem algo errado por princípio a sua participação naquela reunião. E se você não soube escolher aquilo, é pior ainda, você não está fazendo a gestão do seu tempo, você está doando o seu tempo para nada, é um desperdício. Bem, eu concordo com o que o Márcio falou, principalmente para o público que nós estamos falando aqui, acho que a maioria são pessoas que estão à frente de projetos, equipes, enfim. E realmente não tem, né, um líder que não sabe organizar o próprio trabalho, infelizmente está fadado ao fracasso. Assim. E eu acho que isso é hard skill. Sabe, existem técnicas de produtividade, de gestão que as pessoas podem estudar e chegar lá. Então, não é que eu sou assim, não é a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Não cara. Sentar bom dia na cadeira e estudar alguma coisa. Existem diversas técnicas que podem ajudar. Obviamente, algumas pessoas nasceram mais aptas para isso que outras, né? E tudo bem, algumas pessoas vão ter mais facilidade do que outras. Mas, entretanto, contudo, eu acho que a gente também, como líder, é importante a gente identificar quais são as pessoas que não têm essa boa gestão e trabalhar em cima delas. E ter mais atenção com essas pessoas. Então, eu já tive desenvolvedores excelentes tecnicamente, mas que se você solta na mão do cara um projeto inteiro e deixa ele tocar, o negócio simplesmente não sai. Assim. Tinha que sentar junto, tinha que decupar a entrega, tinha que definir prioridades, prazos pequenos, aquela técnica lá de trás, né? Pega uma atividade muito grande, divide ela em prazos pequenos, vamos dizer o que vai ser feito primeiro e tudo mais, que foi, isso é muito de trás, mas foi trazido pelo Agile agora, e tá, aquilo que eu falei lá no começo, né? Os conceitos de gestão eles permanecem. Então, assim, o olhar para o teu time, para entender quais são as pessoas que não têm essa autogestão bem acurada, e trabalhar em cima disso, muitas vezes é o que vai fazer o teu projeto ter sucesso ou ter fracasso lá na frente, né? A gente sabe que equipes de alta performance são equipes que trabalham bem, gerindo o seu próprio trabalho, beleza? Isso, todo mundo sabe disso, ninguém discorda. Mas como fazer com que a nossa equipe se torne uma equipe de alta performance? Acho que aí está o ponto. E aí entra o trabalho do líder mesmo. É o cara que olha para o time, identifica as potencialidades de cada um, os defeitos de cada um, e trabalha com todos, para que aí uma hora o pessoal fique mais ou menos em sintonia. Acho que quando o time está em sintonia, aí a gente tem uma equipe de alta performance.
que é isso. E até pegando esse ponto, Thiago, complementando, é assim, você, além de identificar, né, as deficiências de quem não está conseguindo realmente atingir essa autogestão, né, é você pontuar, né, pequenas mudanças que a pessoa pode fazer, que ela percebe já uma mudança enorme no dia dela, que aí ela começa a perceber que ela precisa olhar para o pequeno para poder ter impacto no maior, né? Então, assim, as pessoas geralmente estão acostumadas, né? Então, você até falou dos conceitos, né? Cara, eu sempre acreditei nisso, né? As coisas se reinventam, mas a base continua a mesma, né? Então, você olha para a programação, se você entende lógica, o resto você aprende qualquer coisa. Isso aí só depende do seu tempo e sua necessidade. Isso também serve para gestão. Gestão você aprende lá e aí você tem um cinturão de o que você quer fazer com aquilo. Para cada um você vai ter um remédio, uma forma, você vai adaptar e etc. E no caso de gestão de tempo, é exatamente isso. Se você dividir os problemas, né, se você dividir muito bem os problemas, você tem uma solução mais clara. Quando a gente tem mania de querer resolver o grande, porque parece que o grande é grandioso, né? Vou fazer algo tão grandioso, que eu fiz aquilo maior. Não, cara, vamos comemorar pequenas conquistas, e quando você foi ver, você foi mais rápido do que se você fizesse o todo ao mesmo, de uma vez só vez, né? Então as pessoas têm esse medo, né? Esse medo de achar que aquilo é pequeno, celebrar e fazer pequenas conquistas é pouco. Não é pouco. É muita coisa. Quando você vê, você fez muita coisa. Isso tem a ver com tempo, tem a ver com autogestão, tem a ver com muita coisa. Temos aqui já alguns comentários no chat. Cuidar das pessoas de maneira geral se tornou o centro do nosso dia a dia, é verdade. Temos uma pergunta aqui sobre comunicação instantânea, assíncrona, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, então vamos abordar esse tema. Mas o que eu queria perguntar para vocês aqui agora, o Márcio falou ali, e o Thiago também, claro, falaram de soft skills, né, que são super importantes hoje. A gente falou aqui um pouco de autogestão, né, que acho que é uma competência que é muito necessária mesmo. E aí eu queria falar sobre soft skills, eu queria pegar um tópico específico que é engajamento. A gente tem várias... Né, vou colocar engajamento dentro de uma camada de soft skills aqui, que quem lidera, que quem está à frente de uma gestão de um projeto ou de um time, eu acho que precisa ter, né, para manter aquelas pessoas, né, enfim, engajadas no que tem que ser feito, né. E como hoje está 100% à distância, né, acho que o engajamento, né, ele é um pouco mais complexo, né, tanto para o time que está ali já naquele projeto ou naquela empresa, quanto você engajar novas pessoas, né, que estão chegando na empresa, que estão chegando naquele projeto. Então, como que vocês têm visto isso? Como que é hoje para vocês manter este engajamento das pessoas, tanto as pessoas que estão no projeto, estão na organização ou fazem parte do time que vocês lideram, e como é fazer um onboarding de uma pessoa nova e já mas já colocar essa pessoa num nível de entendimento daquela, vamos colocar, dessa cultura, desse modo de operar, e essa pessoa já entrar num ritmo ali que não destoe, obviamente que, né, tem sempre um primeiro momento ali de adaptação, mas que pelo menos ela entre e já entenda como é, né, o funcionamento daquela equipe. Né? Como vocês têm feito esse engajamento hoje, mantendo o engajamento de quem já está no time e trazendo esse engajamento para quem está entrando no time ou na empresa, né? Bem, acho que para as pessoas que estão entrando é fundamental ter um onboarding bem estruturado, acho que com algo planejado e não simplesmente uma reunião solta para falar, isso aqui é a agência e tal, mas um onboarding bem planejado, com um storytelling bem feito, né, desde quando a pessoa entra naquele onboarding, todo mundo vai passar e vai falar com ela, tudo que vai ser dito da empresa, os gifts que vão ser entregues para as pessoas, eu acho que
tudo isso faz parte para engajar quem está entrando, né? Eu acho que depois, assim, realmente vai muito, mas muito mesmo, e eu estou falando, que eu vou falar agora aqui, do que eu aprendi lendo o livro lá do Jason Fried, que eu indico para todo mundo, gente, chama Remote. Vale muito a pena, é um livro rápido, assim, você lê em 2 dias, sei lá. E ele fala muito sobre você criar oportunidades para encontro das pessoas. E aí ele dá alguns exemplos, assim, nada engessado, sabe? Todo dia, toda sexta-feira, 9 horas da manhã, nós vamos nos encontrar. Não é uma dele, não é uma dele, mas, porque senão vira trabalho, né? E não é para ser sobre trabalho, né? É para realmente entrar e um espaço onde as pessoas podem também desabafar. Ele fala sobre fazer check-in, check-out, coisas que a gente vê em alguns cursos de soft skills. Foca bastante nisso, né? O check-in, de você, como você chegou naquele lugar, o que você está sentindo, angústia e tal, check-out, como você está saindo. Eu acho que você criar esses encontros para dar uma desafogada no time e nas pessoas é muito importante. Porque assim, gente, a gente está, principalmente agora, né? Isso ele falou, o Remote é um livro escrito bem antes de pandemia. E ele já falava sobre isso, sobre desafogar, ele já falava sobre pessoas que trabalhavam muito além do horário e não conseguiam dar essa pausa. Isso é porque antes as pessoas podiam sair de casa, ir num shopping, fazer alguma coisa. Agora que a gente nem pode, isso tá além ainda, né? Então, de novo, criar esses espaços, esses momentos, para que a gente fale sobre o futebol, para que a gente fale sobre qualquer coisa que não seja o trabalho, eu acho que realmente é a chave para a equipe se integrar realmente, para que não vire aquele lance de, puta, vou ter que parar o que eu estou fazendo aqui agora para participar de mais uma reunião de trabalho, onde vai ser status, porque muitas vezes essas reuniões viram, eu faço integração com o meu time toda semana, é o status. Beleza, é importante o status, mas vamos cuidar da sanidade mental de todo mundo num momento como esse que a gente está vivendo, que a enxurrada de notícia ruim agora, né? Eu que filho em casa, obviamente não tem babá, né? Porque a gente precisa pensar também na pessoa que vem para cá, não pode. Então, como que a gente tem essa quebra para poder falar de qualquer outra coisa e aí sim ter essa junção do time? Então, mais uma vez eu vou beber do Jason Fried e trazer um pouco do que ele falou no livro dele. É isso aí. Já pegando o gancho, R$ 39,11 no Kindle, lançado em 2013, acabei de consultar. Eu ia perguntar isso. Baratinho, se quiser depois eu tento colocar o link aqui. Tem em português, tem em inglês, então tem para todo mundo. Sensacional. Eu nunca li esse livro, né? E agora quando ele falou, já dei um Google aqui, daqui a pouco eu vou comprar no Kindle, que eu vou ler amanhã e já vou ter uma opinião. Mas o que eu queria falar? Geralmente, né, como é que você faz com que o time esteja engajado, né? Quando ele se sente pertencente, né? Ele precisa se sentir pertencendo a algo, né? O ser humano, se ele não se sentir pertencente a alguma coisa, pertencimento ele faz com que... E quando você, imagina assim, esse ano, desde 2020 para cá, um dos meus líderes, eu falei oi para ele em março, né, no início de março, eu fiquei muito mal no dia 10 de março, voltei para casa, passei mal pra caramba, ou seja, minha pandemia começou antes que todo mundo, começou no dia 16, e depois eu fui descobrir que eu tive Covid, né, e aí eu fui descobrir tudo o que era, mas eu tenho um líder, né, que é uma pessoa que é um braço direito, que eu conheci 2 dias antes e depois só remotamente. E tem um monte de pessoas do meu time que entraram durante a pandemia. Então eu só conheço a pessoa 2D. Né? Eu não conheço, a pessoa não tem profundidade, não tem, né? Eu não conheço, né? Se a pessoa tem 1,80 m, 1,20 m. Né? Então, cada vez mais essas reuniões, essas conversas,
elas são necessárias. Então, assim, eu tenho uma reunião semanal com o time, que antigamente era uma reunião de status, que eu fazia com o time inteiro. Então a gente ia falando projeto, dificuldades, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a ver que aquilo não estava sendo produtivo para as pessoas falar do trabalho no momento que a gente podia falar sobre a gente, sobre as pessoas, sobre... E aí eu falei, cara, e aí eu comecei, o que eu fiz? Eu joguei para as pessoas. O que a reunião não deveria ser, o que a reunião deveria ser. Eu trouxe elas para a conversa. E eu, então, ouvindo elas, eu falei assim, tá vendo? A minha percepção que não está sendo legal, está sendo para eles também. Então, a gente começou a subverter essa reunião. Então, trazia uma pessoa de outra área, até para conectar essa área com outras áreas, para ele trazer a visão do que é planejamento, do que é mídia, do que é análise de dados, né, Brain Lab, que é a nossa área de dados, o que é criação, né, falar sobre storytelling, né, então assim, comecei a criar isso, o time, né, de uma forma um pouco mais tímida, começou a trazer conteúdo, né, mas de uma forma um pouco mais tímida, né, que eu comecei a provocar, e também nessas reuniões a gente falava sobre situação de como está a vida, como estão as coisas, como está o home office para você, como que é trabalhar, se tem um espaço, se não tem. Então, assim, eram reuniões bem densas, porque eram reuniões que as pessoas choravam, era reunião que as pessoas abriam o coração. Então, ou seja, assim, você tinha que estar apto, se você pergunta, você tem que estar apto a ouvir a resposta. Então, se você não quer ouvir a resposta, não pergunta, né? Então, a gente fazia muito isso. E uma coisa que depois que eu comecei a perceber, que naturalmente no mundo físico, quando alguém entra, é muito comum você dar aquele acalento na pessoa. A pessoa é nova, você fala oi, você fala, ó, vamos aqui, eu te mostrar o banheiro, vem tomar café, ó, a gente vai almoçar hoje, você quer ir? Quando você entra nesse novo, né, momento que a gente está, não tem isso, né? Você é jogado numa reunião, você não é... Então, quem entra, eu falo, cara, essa pessoa vai acompanhar você durante 2 semanas. Então, você vai participar de reunião com ela, eu vou falar oi para você depois da reunião que você tem com o RH, que você conhece as ferramentas, o que é essa agência que você aceitou a proposta, tudo isso, eu faço isso, e eu tenho o costume de fazer um pós-entrada, depois de algumas semanas, de marcar uma conversa com a pessoa. E aí, te enganei, não te enganei, era o que você esperava, não era o que você esperava? E uma conversa muito franca. E com um time que já está o dia a dia, eu faço reuniões individuais para falar de qualquer coisa, menos trabalho. É tipo o famoso, eu não dou esse nome para reunião, porque é um one-on-one, ou que é chamado e tem uma técnica para isso, mas tudo que eu falo é menos de trabalho. A gente vai tomar um café, vamos falar de problemas da vida, vamos falar de opiniões, a seu ponto de vista, mostrar para as pessoas que a gente está no trabalho, mas a gente não deixou de ser ser humano. Né? A gente está trabalhando, mas a gente não deixou de ser ser humano. E teve um dia, o mais engraçado foi um dia, você conhece a Renata Garrido, a gente estava inclusive tem uma pílula boa dela aqui no Mestre ao Cubo, ela estava lá, né, eu estava no Teams, aí eu cheguei para ela, oi, tudo bem? Ela, tudo bem, né? E aí ficou aquele silêncio. Aí ela falou assim, o que você queria? Eu falei, não, acabei de cruzar com você no corredor, eu só falei um oi, tudo bem. E aí ela ficou espantada, porque assim, as pessoas estão acostumadas que a gente quer falar com elas só sobre trabalho. Então, a hora que você começa a fazer isso, você engaja as pessoas para poder entender, ó, você faz parte de um time, você faz parte de uma cultura, a sua opinião é importante, o seu trabalho é importante, e você é um ser humano, então eu vou tratar você como um ser humano, e não só como mais uma pessoa do meu time que vai entregar um trabalho. Sim, vamos falar de coisas duras, às vezes? Vamos falar de coisas chatas? Vamos, mas faz parte. Mas também faz parte falar de coisas leves, coisas da vida, porque senão aí a gente a gente tira o melhor nosso, que é esse lado humano que a gente tem. Márcio acabou de falar como que é a conversa de corredor online. Ele acabou de dizer como é que ele faz isso, cara. Eu vou usar esse negócio aí, Márcio. Imagina o seguinte, a gente está dentro de casa, olhando para as paredes, ou olhando para alguma coisa e não está vendo pessoas. A gente está vendo as pessoas só no vídeo, ou então no texto.
Então, quando você está ali muito concentrado, você está pensando em possibilidades. Quando vem um texto, você já está imaginando, ó, aquela pessoa quer falar daquele projeto. É a primeira coisa que você faz a relação. Então, quando você tenta mostrar que, pô, às vezes eu vou falar de amenidades, às vezes a gente vai conversar mesmo, não tem nada, porque senão cada vez que eu vou conversar com alguém, alguém vai falar que eu vou falar de projeto, eu vou dar uma bronca, eu vou cobrar, eu vou... E não é. Assim, a gente também fala de outras coisas, né? Trabalho não é só sobre trabalho, né? A gente também fala de outras coisas. E é isso mesmo, né? Assim, o nosso trabalho, inclusive, né, o nosso trabalho dentro de agências, né, que hoje vocês estão em 2 agências, ele conversar com as pessoas, acho que o Márcio falou isso também, faz parte do trabalho, né? Você conversar com a pessoa, sentar, tomar um café, talvez daquele café saia uma solução para alguma coisa de maneira despretensiosa, né? Você nem sentou para a pessoa falar de trabalho, mas numa conversa alguma coisa surge, né, que você usa para alguma... Nosso trabalho ele é pautado em criatividade, né? Solução de problema. Então, acho que esse é um desafio também, né? Que daí eu já vou entrar aqui nessa história que o Luiz Bender perguntou, e a gente já está falando aqui há quase 1 hora. Você vê como passa rápido quando a gente está falando de coisa legal, né? Trazendo coisa legal aqui, o papo fluindo, que é justamente sobre essa questão da comunicação assíncrona e a comunicação síncrona, né, que existe, né, que o assíncrona é justamente aquilo, né, você não tá, vou resumir aqui, não está no mesmo tempo, assim, da pessoa, né, você manda uma mensagem, aí aquela pessoa, ela vai, no momento ali, te responder, então ela é assíncrona, né? Então, sei lá, antes, né, acho que o WhatsApp nunca foi uma ferramenta síncrona, né, ela é sempre síncrona, né, você mandou, você já quer a resposta, mas beleza. A um e-mail, por exemplo, é uma comunicação assíncrona, né? Você manda, não necessariamente aquilo vai te gerar uma ansiedade para que a pessoa vai te responder na hora, né? Você vai esperar aquilo, a pessoa vai te responder em algum momento. A comunicação síncrona, né, só fazendo aqui um resumo rápido para essa pergunta, fazer sentido para quem não conhece os termos, é já quando você tem aquela necessidade de quem está para quem você está direcionando a mensagem, ela vai te responder já na hora. Por exemplo, aqui numa reunião, numa live, né, eu faço um comentário, o Márcio e o Thiago já vão responder, ou vice-versa. A gente está numa comunicação síncrona, né? Estamos aqui como se fosse uma reunião, um telefonema, que você está conversando com alguém. Então, enfim, isso é uma comunicação síncrona. Tá? E aí, né, o Bender fez essa pergunta ali sobre, né, como vocês consideram a opção de adotar um estilo de trabalho remoto, mais assíncrono e menos baseado em mensagens instantâneas e reuniões online? Eu queria que vocês respondessem essa pergunta. Então, repetindo, como, né, vocês consideram a opção de adotar um estilo de comunicação assíncrono, de trabalho remoto assíncrono, né, lembrando que o assíncrono é quando eu não necessariamente respondo na hora, né? Então, como adotar um estilo de trabalho remoto mais assíncrono e menos baseado nessa comunicação síncrona, né, que é essa coisa de ficar respondendo a todo momento, enfim, e nas reuniões online. Essa é a pergunta, gente. Como vocês consideram essa opção? É uma opção viável ou não para vocês hoje? Eu acho que o mundo cada vez mais rápido e tudo mais que a gente vive hoje gera muitas vezes essa ansiedade por uma resposta no mesmo momento de assuntos que muitas vezes não precisam ser tratados ou respondidos naquele mesmo momento, sabe? Eu acho que da mesma maneira como a gente falou sobre autogestão, a gente também precisa entender o que é urgente e o que não é urgente na nossa vida. A gente vive num lance de que a gente fala muito sobre isso, mas a verdade é que no nosso dia a dia a gente acha que tudo é urgente. Quando eu falei sobre aquele negócio de eu escolho as minhas reuniões, também escolher sobre que assunto é realmente urgente, que eu preciso mesmo resolver naquele momento, e aí, que tipo de ferramenta eu vou utilizar para poder resolver aquilo, porque se é muito urgente, não é uma conversa no Teams que eu vou, né, mandando uma mensagem via texto que eu vou resolver, né, numa ligação, pergunta se a pessoa pode falar naquele momento, tudo mais, e aí se discute alguma coisa rapidamente e se resolve aquilo. Então, eu acho que primeiro passa por isso, sabe?
Eu tenho visto cada vez mais, assim, as pessoas, elas têm um lance de, sempre que entra numa reunião, eu vejo isso muito na BTC. É muito comum, o começo de uma reunião, a gente tem aquele small talk do comecinho ali, 5 minutos onde a gente fala qualquer coisa, ser os 5 minutos onde está todo mundo falando quanto está todo mundo ferrado. E esse lance de eu sempre ter que demonstrar que eu estou sempre ferrado, porque, não, puta, se está todo mundo ferrado, eu também tenho que estar. Talvez as pessoas sejam todas ferradas, porque está todo mundo pegando aqueles assuntos que não sejam para o presente e trazendo tudo para cá. Então, ter essa noção do que é urgente mesmo e não é urgente, então, e o que eu preciso tratar na hora vai me fazer escolher qual ferramenta de comunicação que eu vou utilizar. Se é um e-mail, então não preciso dar a resposta agora, posso deixar para depois, então beleza. Não é assunto urgente, eu mando um e-mail. Se é uma mensagem via Teams, que precisa de uma resposta um pouco mais agilizada, nem tão formal, então eu mando aqui, quando a pessoa puder, ela me responde rapidamente. Se é algo muito urgente mesmo, que ligue para a pessoa, hoje em dia também tem esse lance que ninguém mais pode ligar para ninguém, né, que eu estou invadindo. Se é urgente, horário de trabalho, eu estou ligando para o seu número de trabalho, pera lá, é porque pode realmente ser urgente, eu preciso resolver alguma coisa naquele momento. Então, eu acho que passa por isso, passa por a gente entender o que é urgente, o que não é urgente, e aí escolher qual canal de comunicação que a gente vai utilizar. E parar com esse negócio de que eu tenho que estar ferrado o tempo todo. Gente, é ruim estar ferrado o tempo todo, não é legal. Não é legal, sabe, ter que toda vez tá tendo que mostrar para as pessoas que a gente está 100% do tempo ferrado. É legal ter tempo de quebras durante o dia. Faz bem para a tua produtividade e para a saúde mental de todo mundo. Eu diria que quem sempre está ocupado tem um nome, chama relógio. Ele está funcionando sempre e faz a mesma coisa sempre. Então, assim, ele não inova, ele não modifica, ele não questiona o funcionamento dele, ele não faz nada, porque ele está sempre fazendo a mesma coisa. Então, se seu trabalho é ser um relógio, repense um pouco a sua vida, né? Porque você vai fazer sempre a mesma coisa. Sobre esse lance de assíncrono e síncrono, né, assim, para mim, pro Ti, assim, já tô já no Ti aqui, você viu, né? É super comum, porque isso é do mundo de programação, né? Chamadas assíncronas, chamadas síncronas, isso é muito comum para poder evitar gargalos. Então, quando eu posso fazer algo, que eu posso mandar uma mensagem, não importa quando eu vou receber essa mensagem, eu posso esperar isso no momento, isso faz com que você tenha produtividade. Agora, quando você toda vez precisa ter uma resposta para tudo, você começa a poder fazer poucas coisas no seu tempo. Agora a gente tem um momento fofura na nossa live. Então, assim, e isso que o Ti falou é uma grande verdade. Assim, quando você estabelece o que é importante e o que não é importante, como é esse modo de comunicação, é super importante. Então, por exemplo, o meu time, quando alguém, eu falo assim, cara, se é muito urgente, eu não te respondi no Teams ou no e-mail, me manda uma mensagem no WhatsApp, porque assim, você vai mandar algo fora do meu ambiente de trabalho, que para mim o WhatsApp é a urgência. Então, quando eu vejo uma mensagem de alguém do meu time me mandando no WhatsApp, eu sei que aquilo é urgente, né? Ou se alguém me ligou, deu um toque no meu telefone, eu sei que aquilo é urgente. Então, sim, eu preciso agir e trabalhar em cima disso. Agora, se eu levar em conta que todo e-mail que está na minha caixa postal, toda mensagem que está no meu Teams, toda mensagem que está no meu WhatsApp é importante e eu tenho que trabalhar sincronamente aquilo, aí não existe talento, não existe processo, não existe 24 horas no dia que vai resolver, porque você vai ter que resolver a prioridade das pessoas e não a sua prioridade. Então, gestão de tempo, gestão de o que é prioritário é do profissional, não é das pessoas. Às vezes, sim, existem coisas que precisam mudar a prioridade porque é importante, mas se você viver em função das pessoas,
então você vai ficar maluco, né? Então, teve uma vez uma menina que não era do meu time, né, que me mandou uma mensagem falando, tal pessoa, eu tô tentando falar com ela, ela não me respondeu, você pode me ajudar? Eu falei assim, mas o que aconteceu? Não, eu acabei de mandar para ela no WhatsApp, eu falei assim, você já percebeu que agora é 12:30? Eu acho que ela pode estar almoçando. Você consegue segurar até a hora dela voltar ou é super importante? Se ela te responder agora, o que vai mudar se ela responder as duas? Então, assim, essa ordem, né, de entender em que momento algo é realmente prioritário, em que momento algo não é, ou seja, que momento eu preciso daquela resposta agora, porque isso tem uma dependência muito clara e aquilo vai impactar alguma coisa, ou em que momento eu posso só sincronamente mandar aquela mensagem, em algum momento essa resposta vai vir. E tá tudo bem, porque eu só preciso da resposta, eu não vou agir, ou não vai mudar muitas coisas naquela minha atividade. E pegando esse ponto do Tia, essa necessidade nossa de achar que estar ferrado nos torna importante, para mim, só é o contrário. Quando eu ouço alguém falar que está muito ferrado, só está ferrado, não sei o que ferrado, quem não está ferrado? Sinceramente, quem hoje não está ferrado? Quem não está ocupado? Quem não... Sim. Então, o talento de uma pessoa é saber trabalhar bem e não ter esse senso de 100% de ocupação. Né? A gente está vendo que um sistema, né, de saúde 100% ocupado não funciona. É a mesma coisa para as pessoas. É a mesma coisa. 100% ocupado tem algo errado. Você não está pensando que tem que ter um tempo livre. Computador funcionando 100%, queima. Motor trabalhando 100%, queima. Um atleta sendo alto performance 100% do tempo, queima. Por que a gente tem que estar 100% do nosso tempo ocupado? Então esse é o questionamento que eu faço. Acho que está errado. Se alguém algum dia ensinou você que estar ocupado é ser produtivo e é ser um ótimo profissional, é só você ler Vale do Silício, qualquer biografia de qualquer cara de sucesso do Vale do Silício, você vai entender que o artista, ociosidade é uma dádiva. Tem só mais um outro ponto que eu acho que eu ia falar sobre a comunicação assíncrona, principalmente agora em tempos de Teams. Muitas pessoas, quando querem iniciar alguma conversa pelo Teams, não precisam mandar alguma mensagem mesmo, começa simplesmente com um oi. Aí manda um oi e pronto, e some. E, assim, seja direto já naquela primeira mensagem, vale muito, porque se você fica só esperando que eu te responda esse oi, então vamos supor que de manhã você me manda um oi, eu tô em reunião, não vou ver e tal, vou ver, sei lá, quase meio-dia, te respondo com um oi. E aí você vai ver esse meu oi, sei lá, 3 horas da tarde. Ao passo que, se você tivesse mandado um oi, tudo bem, e aí já com a dúvida que você quer, ou com alguma coisa que você quer me informar naquele momento, eu já poderia ter te respondido, e quando você visse a minha mensagem, aquele assunto já poderia, por exemplo, ter se encerrado. Então não é porque é algo de mensagem instantânea que a gente pode ficar simplesmente esse oi, tudo bem, e sem ser direto ao ponto. Acho que ser direto ao ponto também é ser produtivo. É legal bater um papo e tudo mais, beleza, mas se você tem alguma dúvida, algum ponto, alguma coisa que quer resolver e vai ser ali pelo Teams e não por uma ligação, porque não é tão urgente assim, acho que já é legal, sabe? Mandar um oi, tudo bem, espero que sim, e olha, e a pessoa já vê e já responde, a gente também é mais produtivo assim. Uma diquinha aí. Sensacional, adorei aí a Olivia participando, ela está completamente alinhada aqui a paleta de cores, laranja, com a sua capinha. Ela estava assistindo a live no tablet. Exatamente. Depois ela vai me dizer o que ela achou. Muito bom, gente. E assim a gente encerra aí com a participação super especial da Olivia, aqui a nossa live. Mas o papo é bom, poderíamos continuar com ele aqui, mas temos aqui o nosso tempo, vocês têm aí o tempo de vocês também, as coisas para fazer.
Então, a gente, né, encerra aqui a nossa live, a última do mês, nesse tema super importante. Agradeço de novo vocês pelo tempo, pela disponibilidade. E se quiserem deixar um recado aí para o pessoal final, como eles podem achar vocês para continuar essa conversa no LinkedIn, bater papo, se alguém quiser mandar currículo para vocês também, mandem aí os contatos para te acharem nas redes sociais, ou e-mail, ou telefone, ou o que vocês quiserem. E um recado final, por favor, aí para o time, alguma dica, alguma coisa aí sobre essa pauta que a gente teve. Bom, eu acho que o que eu queria deixar aqui para todo mundo é que o momento não está fácil, mas eu acho que é um momento da gente repensar grandes verdades. Então, então se incomodar com coisas muito, muito, muito certas. Assim, nem tudo é certo nesse mundo, porque... Então, isso eu acho que se você é uma pessoa que sempre questiona e tenta achar outras maneiras de trabalhar, viver, conviver, assim, já é um grande passo. Então, assim, isso é importantíssimo, a gente sempre ter em mente isso, né? Porque aí isso já é libertador, né? Como diz meu filho, agora ele está com essa mania de ficar falando isso comigo, ele tem 10 anos, então eu sou quase um avô dele, né, vamos dizer assim, para quem tem 10 anos e para quem tem 42. E aí, assim, gente, quem realmente gosta da área, está procurando oportunidade, está querendo trocar ideia, tem o meu LinkedIn, tá lá, pode me adicionar, pode me mandar mensagem, eu respondo de uma forma assíncrona, então eu não tô lá live. E, gente, se quiserem, a gente está com oportunidades na Publicis, então entra no site da Publicis, tem vaga, quer perguntar, assim, a gente está em busca de gente incomodada em fazer as coisas do mesmo jeito. A gente quer fazer diferente, fazer diferença no mercado e ter impacto na vida das pessoas. Isso é importantíssimo. E obrigado pelo convite novamente. Melhor ainda falando com o Thiago, que quanto a gente, não sei quem percebeu, mas no convite para essa live, eu estou bravo e o Thiago está sorridente, feliz, e eu falei assim, pô, eu vou ter que mudar aquela foto, porque não dá, né? Prazer. Legal, bem, quem quiser falar comigo também, acho que o LinkedIn é o melhor caminho. Pode mandar e-mail também, thiagoanjoscarneiro@gmail.com, se quiser mandar, tá tranquilo, respondo também por lá. Pelo LinkedIn, procurar por Thiago Carneiro BTC, vai me achar facilmente também, e a gente pode se conectar por lá também, trocar ideia e tudo mais, tô sempre disponível. Um recado final, talvez seja um pouco para tentar fazer com que as pessoas, elas entendam que muitas vezes está tudo bem a gente não ser produtivo como a gente era antes, principalmente nesse momento agora de pandemia. Eu vejo as pessoas se cobrando demais, muitas vezes por não ter aquela mesma produtividade, porque, tipo, eu aqui, tenho filho em casa, tem que fazer comida, ou não, nem tenho filho em casa, mas estou super preocupado com minha mãe, que tem comorbidade, pode pegar essa coisa maldita e tudo mais. Acho que tá tudo bem, sabe? Não está 100% nesse momento. E eu acho que parar de se cobrar tanto faz sentido. E também, assim, se você tiver alguém que você possa se abrir nesse momento e desafogar um pouco, talvez essa ansiedade, o medo de, puta, não estou sendo produtivo, alguém vai me demitir, esse tipo de coisa, ajuda muito, mas muito mesmo. Então, se mostrar vulnerável para pessoas que você tem confiança pode fazer muita diferença num curto prazo, sabe? Então, logicamente, eu sou uma pessoa que posso ser um estranho para todo mundo, mas eu estou abrindo um canal de comunicação aqui também. Se alguém quiser conversar um pouco sobre isso e tudo mais, enfim, estou super disponível.
Eu aprendi com a Brené Brown, esqueci agora, a importância da gente se mostrar vulnerável, e a gente está num momento de vulnerabilidade absurda. Então, é isso. Talvez um recado final que eu queria passar seja isso. Se mostrem vulneráveis para que alguém que está às vezes esteja um pouco mais forte que você naquele momento possa, né, te ajudar e tal. E aí sim a gente segue junto. E tá tudo bem, não tá 100%, tá tudo certo. Tá, uma hora tudo isso acaba e a gente vai voltar. É isso. Demais, gente. Brigadíssimo de novo pelo tempo da live, pelo conteúdo. Vocês vão estar muito por aqui, né? Afinal, vocês são embaixadores da plataforma do Mestre GP ao Cubo. Então, vamos estar sempre por aqui também. E é isso, gente. Encerramos aqui nossa live e nos vemos na semana que vem, na quarta-feira, com a nossa próxima live. Valeu, Márcio. Obrigado também. Obrigado aí, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa semana para todos. Boa noite.